Senhor Jesus, nós te louvamos por estar aqui, te damos graças, Senhor, porque o Senhor tem nos dado o privilégio de poder treinar líderes, treinar pastores, ó Deus, para evangelizar crianças nesta nação. Nós te damos graças, te pedimos, ó Pai, toma o controle, dirija, nos dá a graça de ministrar debaixo da tua direção, em nome de Jesus. Amém. Amém. Paz do Senhor, então, irmãs. Muito bom estar aqui e poder compartilhar a palavra do Senhor. Nosso alvo é falar a respeito do encontro com Deus para crianças e juvenis e poder instruir as pastoras e líderes do Brasil a respeito desse momento tão importante na vida das crianças e juvenis, que é o encontro. Nós já fazemos esse encontro há muitos anos. As pastoras já fazem esse encontro também, e nós temos aprendido muitas coisas importantes, e essa é a razão de nós estarmos lançando novamente esse manual, embora esse aqui não é o novo, mas é o manual do encontro, e nós vamos então ministrar esse treinamento com base nesse manual, ok? Nós vamos falar de 3 partes importantes. A primeira é em relação ao propósito do encontro. Depois nós vamos falar a respeito da organização, no que diz respeito aos aspectos naturais e também espirituais. Terceiro, nós vamos falar a respeito das orientações para a liderança. Na 4ª parte, nós vamos falar das palavras, o roteiro das palavras. E, por último, a 5ª parte, nós vamos falar dos visuais e como usá-los. Ok? É claro que nós vamos fazer de uma maneira resumida. No manual você vai ver de uma maneira bem detalhada e você vai poder depois treinar a sua equipe com o manual, usando cada parte, tá certo? Então nós vamos começar nesse momento falando a respeito do propósito. Qual é o alvo do encontro? O alvo do encontro é o evangelismo. Infelizmente, no decorrer dos anos que nós temos trabalhado com as crianças, nós temos visto alguns irmãos que têm mudado um pouco o encontro. E esse mudar um pouco, às vezes, compromete o alvo principal, que é o evangelismo. Então, nós não podemos correr esse risco. Se o alvo principal do encontro é o evangelismo, então nós temos que pregar o evangelho para as crianças, amém? Esse é o alvo. Por isso que nós batemos tanto nessa tecla, que cada pastora de crianças, que cada líder de crianças precisa conhecer o plano de salvação de uma maneira clara, simples, para que nós possamos pregar o plano de salvação para as crianças. E esse é o alvo do encontro. Então nós vamos apresentar o plano de salvação, nós resumimos esse plano de salvação em 5 partes. Eu estou usando uma camiseta aqui também, que é o plano de salvação, em 4 partes. Mas nós podemos fazer isso de maneiras diferentes. Mas o encontro, ele se propõe a fazer isso, apresentar o plano de salvação para as crianças, para que elas conheçam o amor de Deus, para que elas conheçam o plano de Deus para as suas vidas. E no encontro nós vamos mostrar cada parte de uma maneira bem distinta. Então, ela vai saber a respeito do plano de Deus ao criar o homem, ela vai saber a respeito das consequências do pecado, ela vai conhecer o amor de Deus, percebe? Tudo sempre focado no evangelismo. Certa vez alguém me perguntou se, de fato, era importante fazer encontros com Deus para crianças. E é claro que por trás dessa pergunta está uma dúvida. Será que as crianças precisam mesmo nascer de novo? Porque você prega o evangelho para quem precisa nascer de novo, não é? E eu perguntei, então, de volta, fiz uma pergunta de volta para essa pessoa. Você crê que as crianças precisam nascer de novo? Porque Jesus, ele nos orientou em Mateus 18:14 de uma maneira bem clara, quando ele disse: não é da vontade do vosso Pai Celeste que pereça um só desses pequeninos. Então, se Jesus disse que não era para deixar perecer, é porque existe o risco delas perecerem. Então, eu penso que isso responde à pergunta. É muito importante, é necessário
pregar o evangelho para as crianças. Então, o alvo é esse. E eu gostaria, então, de compartilhar aqui, de uma maneira rápida, a respeito daquilo que a palavra de Deus fala sobre o evangelho. Porque a Bíblia menciona o evangelho da graça e o evangelho do reino. Então, o evangelho da graça, lá em Atos 20, 24, diz assim: em nada considero a vida preciosa para mim mesma, contando que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da graça. Então, esse evangelho da graça aqui é o evangelho que está à disposição de todo aquele que crê. As crianças creem? As crianças creem. Então, o evangelho é para elas também. Então, elas precisam ouvir esse evangelho. Por isso, o foco das ministrações está em revelar, mostrar, explicar o plano de salvação para as crianças. Amém? Então, nós cremos realmente que essas crianças, elas precisam serem tocadas pelo amor de Deus. Aqui no nosso manual, nesse primeiro capítulo, nós estamos apresentando algumas razões para que aqueles que estão à frente do ministério com crianças possam fazer isso com encargo, com zelo, com seriedade. Não faça um evento para constar. Não faça algo que fuja disso, desse propósito principal, que é evangelizar. Sabe por quê? Amados, a vida dessas crianças depende desse plano de salvação sendo pregado para elas. Eu me lembro uma vez que nós, durante esses anos, uma menina de 11 anos, quase 12 anos, ela foi no encontro de juvenis. E ela, de fato, teve uma experiência com o Senhor. Depois a líder de célula nos procurou e contou a respeito da experiência dela. Mas aconteceu algo trágico na vida dessa menina, porque um mês, menos de 2 meses, ela foi atropelada e morreu. Uma garota de 12 anos. E eu fico pensando, eu não sabia, nós não sabíamos, nem a família sabia, claro, né? Mas ela teve a oportunidade de ouvir a respeito da salvação. Ela teve a oportunidade de decidir por Jesus naquele encontro. Agora você percebe o quanto é sério? A vida das pessoas, a eternidade delas. É claro que Deus tem o controle de tudo, mas Deus trabalha através de nós que somos a igreja. Então há uma responsabilidade muito grande nas nossas mãos como igreja, de levar o evangelho para as crianças, mas de uma maneira clara, que elas entendam. E essa é a proposta realmente do encontro, evangelizar as crianças. E o Evangelho da Graça fala a respeito disso, porque o Evangelho da Graça, ele coloca à disposição a salvação a todo aquele que crê. E as crianças creem. Amém? E o Evangelho do Reino? Bem, o Evangelho do Reino também nos fala da salvação, mas num aspecto mais prático. Eu quero ler aqui em Mateus 9:35, que diz assim: e percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Enquanto que o evangelho da graça diz respeito à proclamação, o evangelho do reino diz respeito à manifestação do poder de Deus. Então, o evangelho da graça nós estamos pregando e expondo para elas o plano de salvação para que elas possam conhecer e crer em Jesus. E o evangelho do reino? O evangelho do reino está bem claro aqui, diz que Jesus pregava o evangelho do reino curando. Então, havia uma manifestação ali de poder. Nós precisamos ter essa manifestação de poder nos encontros. Então, o encontro é um lugar para pregar o evangelho para as crianças, mas é um lugar também onde elas vão ter libertação, onde elas vão experimentar o amor de Deus, onde elas vão ser curadas no seu corpo, na sua alma. Porque esse evangelho do reino, ele vai ser pregado da mesma maneira que Jesus pregou. Nós temos que pregar o mesmo evangelho que Jesus pregou, amém? Se a palavra de Deus fala que Jesus pregava o evangelho do reino, é esse evangelho que nós temos que levar para as crianças. Isso aqui diz respeito a duas coisas: desfazer as obras do diabo e manifestar
as obras de Deus. Agora você percebe como que nós estamos ali lidando com o mundo espiritual? Essas crianças chegam ali no encontro, trazendo com elas experiências negativas, sentimentos destrutivos, às vezes de depressão, e tantas outras coisas que nós temos que lidar ali com essas crianças. Agora, muitas vezes nós não sabemos, não é verdade? Nós não sabemos. E o Espírito de Deus precisa manifestar, precisa mostrar, precisa nos dirigir. Então, por mais que você possa usar esse manual e todas essas orientações que nós estamos passando, acima de tudo, você tem que depender de Deus, depender do Espírito de Deus, porque nós precisamos do poder de Deus para manifestar. Amém? Eu estava ouvindo uma entrevista de uma senhora contando que ela não sabia como contar para o filho a respeito da morte do pai, que morreu num acidente de avião. E ela então contou para essa criança, né, que o papai do céu havia levado o papai dele. E a criança então disse assim: eu não gosto desse papai do céu. Porque ela associou algo ruim com Deus. Agora, será que Deus manda acidente de avião para alguém? Não manda. Deus manda doença? Não manda. Deus manda tragédia? Não manda. Mas normalmente nós associamos, nós que eu falo de maneira geral, né? Associamos a morte sempre com a vontade de Deus. Eu não creio que é sempre assim. Eu creio que tem pessoas, às vezes, que morrem fora do tempo. Às vezes, por escolhas erradas que faz, né? É claro que nesse caso aqui não se aplica isso. Mas a gente tem que ter muito cuidado na hora de falar para as crianças as coisas. Porque nós estamos revelando Jesus. Agora, qual Deus que nós vamos mostrar para essas crianças? Tem que ser o Deus da Bíblia. Tem que ser o Evangelho da Graça. Tem que ser o Evangelho do Reino. E não aquele que você conhece ou que você imagina que ele seja. Porque mesmo pastores ou líderes de crianças podem ter um conceito equivocado de Deus, sim ou não? Claro que sim. Às vezes aquele Deus legalista, né, que está com raiva de você. E mesmo sem perceber, nós corremos o risco de passar isso para as crianças. Percebe o tanto que nós precisamos depender do Senhor, conhecer a palavra e estar focado nesse alvo principal que é o Evangelho. Amém? Então, o Evangelho do Reino diz respeito a desfazer as obras do diabo, mas também manifestar as obras de Deus. Então, as obras de Deus nos fala da libertação, da conversão, do perdão. Então, nós vamos levar aquilo que a palavra de Deus nos tem dado, para que as crianças possam receber Jesus. Eu acho muito importante nós termos essa consciência de quem nós somos. Quando você vai para o encontro, você tem que ter clareza do seu chamado. Eu fui chamada por Deus. O Senhor me ungiu. O Senhor me ungiu para pregar o Evangelho. O Senhor me ungiu para levar libertação aos cativos, para dar vista aos cegos, conforme está escrito ali em Isaías 61. Então, esse foi o primeiro sermão que Jesus pregou. Quando ele estava ali na sinagoga, ele leu Isaías 61. Então, aquilo ali fala de uma manifestação de poder. Então, nós estamos indo ali revestidos de autoridade, para que as obras de Deus possam se manifestar. Amém? Então, nós estamos, na verdade, no encontro, travando uma batalha por domínio. Porque é claro que o diabo, ele quer manter essas crianças cativas nas suas emoções, nas suas mentes. Mas nós estamos ali como embaixadores do reino. Como que um embaixador do reino, ele age? Como que ele trabalha? Os embaixadores, eles não dependem dos recursos do seu país de origem. Mas eles não dependem dos recursos do país de onde eles moram. Mas eles dependem, sim, dos recursos do seu país de origem. Então, não importa se eles estão morando ali num país pobre.
Um embaixador, por exemplo, americano, ele pode estar num país pobre da África, mas ele depende dos recursos dos Estados Unidos. Então, é claro que ele vai trabalhar e vai agir de acordo com aqueles recursos, tanto em relação à sua proteção, quanto em relação ao seu trabalho. Da mesma maneira, nós também somos assim. Nós não dependemos de recursos naturais, ainda que nós lançamos mão de recursos naturais. Nós trabalhamos com visual, nós usamos teatro, então nós lançamos mão deles, mas nós não dependemos deles. Nós dependemos completamente do poder de Deus, porque é o poder de Deus que quebra cadeias. Amém? E isso é muito importante em relação ao encontro. Eu gostaria também de mencionar, a primeira coisa que você precisa saber é esse alvo do encontro. Mas eu gostaria também de mencionar aqui para você a respeito de alguns desvios que devem ser evitados. Ok? Saber o alvo do encontro é muito importante. É o evangelismo. É apresentar o plano de salvação para as crianças. Desde a primeira até a última palavra, nós trabalhamos com esse foco. Mas tem alguns desvios que nós precisamos mencionar para que você possa evitar. Ok? Porque eles vão ser prejudicial. Ele vai impedir você de atingir o objetivo, que é pregar o evangelho. Como que o diabo, ele trabalha? Se nós olharmos na estratégia do diabo lá na queda, quando o diabo ouviu a palavra de Deus liberada para aquele homem, para aquela mulher, Deus disse: sede fecundos e multiplicai-vos. O que o diabo pensou? Falou: nossa, agora eles vão multiplicar e a terra vai se encher de seres à imagem e semelhança de Deus. Ele pensou: estou perdido. Agora, ele sabia que não poderia impedir aquela palavra que tinha sido liberada da boca de Deus. Qual foi a estratégia do diabo? A estratégia do diabo foi desviar o homem e aquela mulher, levando-os a fazer outra coisa, algo parecido, mas que não era exatamente o que Deus queria, que era filhos à imagem de Deus. Hoje o diabo age da mesma maneira, nos levando a desviar, para que você não atinja o propósito, para que você não cumpra o propósito de Deus. E nós temos que ter muito cuidado em relação ao encontro. Porque em relação aos encontros com crianças e juvenis, nós corremos o risco de fazermos muitas coisas e não atingirmos o alvo, que é levar as crianças a ter uma experiência com Deus. Então, você pode de repente pensar: eu vou fazer algo diferente dessa vez. Eu vou colocar uma brincadeira. Eu vou fazer algo assim. Cuidado. Cuidado. Porque essas coisas podem comprometer o objetivo principal, que é levar as crianças ao novo nascimento. Ok? E eu vou mencionar alguns deles aqui. Primeiro, não pense que já aprendeu tudo. Então, é claro que no decorrer dos anos, nós, como pastoras e a equipe, pode pensar: não, eu estou craque em fazer encontro. Já fiz não sei quantas vezes, já preguei essa palavra várias vezes. E em função disso, nós corremos o risco de fazermos as coisas, sabe, como que automaticamente. Aí você já não ora mais, aí você já não depende tanto do Senhor. Você não fica preocupado em falar: Senhor, o que o Senhor quer fazer nessa reunião? Não, porque você já sabe o que você vai fazer. Cuidado com isso. Nós aprendemos muita coisa. E o nosso alvo nesse treinamento é compartilhar aquilo que nós aprendemos. Mas nós não aprendemos tudo. Então, Deus pode, e eu penso que Deus quer, nos surpreender. Amém? Para isso, nós precisamos manter um coração ensinável. E lembre-se de uma coisa: os nossos recursos são limitados, mas a unção de Deus é inesgotável. Eu sinto o desejo, eu tenho orado, para que Deus nos leve a um nível mais alto. Eu quero experimentar mais. E eu sei que é Deus que está gerando isso no meu coração, porque Deus quer dar.
Eu tenho orado para Deus nos levar a experimentar coisas maiores nos encontros com crianças. Para nós termos reuniões de células com crianças mais intensas. Sabe por quê? Porque tem algo mais. Nós ainda não experimentamos tudo que Deus tem. Mas nós precisamos ter essa fome, essa sede. O meu desejo ao compartilhar a respeito do encontro com crianças é despertar nas pastoras e líderes essa fome, esse desejo. Amém? Porque é através disso que Deus vai operar. Se você for para o encontro com aquela postura passiva, eu já sei tudo que vai acontecer, e fica só ali com a programação, acompanhando, checando. Sabe, esse tipo de atitude impede o Espírito de Deus de agir. Então, a primeira coisa que você tem que evitar é esse pensamento, achar que você já sabe. Segundo desvio que precisa ser evitado, não desvie do alvo. Lá em Isaías 26:3 diz assim: Tu conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti. Esta palavra aqui, propósito, ela tem o sentido de moldar. Ou seja, você vai produzir uma imagem. O alvo do encontro, o propósito do encontro é revelar Cristo. Então nós estamos moldando na mente da criança a imagem de Cristo. De um Deus que ama, de um Deus que se preocupa, de um Deus que se importa com ela. Percebe? Então esse é o propósito. Então, nós não podemos desviar desse propósito. O que é um propósito firme? É um propósito claro. Então, é claro que quando você chegar no encontro, você tem que falar de maneira bem clara para as crianças. Você está aqui para ter um encontro com Deus. E esse encontro com Deus, você vai descobrir o quanto Deus ama você. Então, essas palavras precisam ser claras, para que ele não tenha dúvida do que vai acontecer. Percebe? Quando nós estamos preocupados, às vezes, em fazer outra coisa, você, às vezes, nem menciona isso. Você nem menciona o amor de Deus. Você nem menciona a cruz. Ou, pelo menos, não menciona de uma maneira que as crianças entendam. Percebe? Então, não desvie do alvo. Há tempo para tudo, diz a palavra de Deus. Há tempo para você fazer outras coisas. Mas o encontro é o tempo de pregar o Evangelho. Amém? Terceira coisa, não mude a programação. Então, nós temos uma programação, que são as palavras que são ministradas no encontro. E você vai poder ver no manual a programação. Se você já conhece, né, o encontro, você já sabe os temas de cada palavra. Então, nós pedimos o seguinte, não mude. Por quê? Porque essa programação ela já foi elaborada justamente para expor o plano de salvação. Cada palavra fala de uma parte do plano de salvação. Então, não mude. Nós temos percebido que alguns irmãos, em outras localidades, têm acrescentado palavras a respeito de sexualidade. Alguns têm falado até de corte, de relacionamento. Mas o encontro não é para isso. Esses assuntos são importantes? São. Mas não no encontro. Porque no encontro nós estamos falando para pessoas que não tiveram ainda experiência com Deus. Então elas precisam ser transformadas de dentro para fora. E não de fora para dentro. Percebe? Então não é o lugar para nós falarmos e abordarmos esses assuntos. Tá certo? Homossexualismo, nada disso. Nós vamos falar do amor de Deus. Amém? Então, não mude a programação. Quarto, não inclua atividades que roubam o foco. Então, nós não podemos acrescentar algo que vai fugir do propósito principal, que é pregar o Evangelho. Então, muitas irmãs me perguntam, recebo e-mails e mensagens. Podemos fazer isso? Podemos mudar o momento da cruz? Outras compartilham que têm feito festas, depois que prega a salvação ali, no amor de Deus, no sábado à noite, como normalmente nós fazemos.
Às vezes fazem uma festa para as crianças, com luzes, com danças. Olha, eu vou te fazer a seguinte pergunta. É muito fácil de você responder se você deve ou não fazer determinada coisa, ok? Ou atividade no encontro. A pergunta é, aquilo que você quer fazer contribui para a conversão das crianças? Se não contribui, esquece. Eu não penso que as crianças participarem de uma festa com dança tem algo errado? Não, não tem nada errado. Mas no encontro não é o lugar de fazer isso. Isso vai contribuir para que elas tenham experiência com Deus? Não vai. Pelo contrário, vai tornar a experiência superficial. Essas crianças precisam ter experiência com a cruz de Cristo. Elas precisam saber que aquela cruz era para elas. É claro que nós não vamos fazer isso além da capacidade de compreensão que elas têm. Nós respeitamos a maturidade das crianças, mas nós vamos mostrar para elas, falando que aquele castigo é como aquele castigo que às vezes ela vai receber do pai e da mãe. Mas vem um amigo que ama tanto ela, que decide levar aquele castigo no seu lugar. Percebe? A criança consegue associar o princípio da substituição, quando nós aplicamos num contexto em que ela vive. Mas nós temos que levar para elas essa realidade da cruz. Então, não inclua atividades que roubam o foco, ok? Porque o encontro não é para festas, não é para balada, não é para luau, não é para essas coisas. O encontro é para ter uma experiência com Deus. Quinto, não coloque novos convertidos na equipe. Então, novos convertidos, eles precisam passar pelo período que eles têm de consolidação. Que é se batizar, que é fazer o cursão, firmar na célula. Então, eles não devem ser incluídos, ok? Melhor é que você leve uma equipe de discipuladores, líderes, de pessoas realmente que estão preparadas para lidar com o mundo espiritual. Porque nós não estamos indo ali no encontro de crianças, não é para lidar com crianças, irmãos. Nós estamos indo ali para lidar com o inferno. Então, nós precisamos de líderes maduros que oram, que jejuam, que pagam um preço. E, por último, não escale para pregar aqueles que não jejuaram e oraram pelo encontro. Nós temos critérios para levar as pessoas ao encontro, para fazer a equipe. Então, tenha cuidado. Eu sei de igrejas, mesmo igreja videira, que às vezes desprezam essa semana de jejum e oração. Eu digo despreza porque não fazem. Porque não acham necessário. Ou às vezes fazem um jejum onde cada irmão e irmã vai apenas orar e jejuar na sua casa. Não é essa maneira como nós trabalhamos. Então, é muito importante que haja jejum e oração por parte da equipe e que haja essa oração em concordância durante a semana. Porque eu sempre digo o seguinte, o encontro acontece nessa semana que nós estamos orando e jejuando. Então, é um critério nosso e eu penso que vale a pena manter. Se não orou e não jejuou, não vai para o encontro. Você só leva aqueles que realmente oraram e jejuaram com você durante a semana. Amém? Então, esses aqui são os desvios que eu gostaria de comentar para que pudesse ser evitados. E eu penso que uma vez que nós temos essa seriedade, o Senhor vai nos honrar. Amém? E nós vamos ver, de fato, a manifestação do poder de Deus naquele lugar. Amém? Glória a Deus.